Porque mesmo orando, parece que não chega a lugar nenhum. Você ora, você tenta, você se esforça para falar com Deus, mas no fundo, parece que nada acontece. O tempo passa, os dias se repetem e aquela sensação começa a crescer dentro de você. Será que minha oração está chegando a algum lugar? Ou será que estou falando sozinho? Existe uma dor silenciosa nisso, porque você acredita, você quer acreditar, mas a falta de resposta começa a mexer com sua fé de um jeito que ninguém vê. E o mais perigoso não é o silêncio em si, é a interpretação que você faz dele. É quando sua mente começa a criar respostas que Deus nunca te deu. É quando você começa a pensar que ele está distante, que ele não está ouvindo, ou pior, que ele não se importa. Mas existe algo que quase ninguém te explicou sobre a oração. Algo que muda completamente a forma como você entende esse silêncio. Porque o problema não é que sua oração não chega, é que você pode estar esperando reconhecer a resposta do jeito errado. E enquanto você espera Deus agir de uma forma específica, ele pode estar se movendo de maneiras que você ainda não percebeu. Se você não entender isso, você vai continuar orando com frustração. Mas se você entender, algo dentro de você começa a mudar ainda hoje. E é exatamente aqui que tudo começa a se alinhar. Existe um erro sutil que passa despercebido na vida de muitas pessoas que oram todos os dias. Não é falta de fé. Não é falta de vontade. É uma desconexão quase imperceptível entre o que a pessoa diz e o que ela realmente vive por dentro. A oração acontece nos lábios, mas o coração está carregado de ansiedade, medo, pressa, expectativas humanas. E Deus não responde apenas palavras. Ele responde verdade, ele responde entrega, ele responde presença real. Muitas vezes a pessoa se ajoelha, fala com Deus, mas continua internamente no controle de tudo. Continua tentando resolver tudo sozinha. Continua carregando o peso que dizia estar entregando. E isso cria um bloqueio silencioso. Não porque Deus se afastou, mas porque a entrega nunca foi completa. A oração que transforma não é aquela que fala mais bonito, nem a que usa as palavras certas. É aquela que realmente solta, que realmente confia, que realmente entrega sem querer controlar o resultado depois. E aqui está o ponto que poucos percebem. Enquanto você ora, mas continua tentando controlar tudo, você não percebe quando Deus começa a agir. Porque a resposta não vem da forma que você planejou. Isso abre um novo questionamento que quase ninguém tem coragem de fazer a si mesmo. Será que eu estou realmente entregando? Ou só estou tentando convencer Deus a fazer do meu jeito? Existe um momento na vida espiritual em que Deus começa a trabalhar em silêncio, e esse silêncio não é ausência, é estratégia. Só que quem não entende isso, interpreta errado. A pessoa continua orando, continua buscando, mas como não vê movimento imediato, começa a concluir que nada está acontecendo. E é exatamente aí que muitos desistem sem perceber que estavam no ponto mais sensível do processo. Deus não trabalha apenas no que você vê. Ele trabalha no que sustenta o que você vê. Ele ajusta caminhos, remove obstáculos invisíveis, reorganiza situações que você ainda nem imagina. Só que esse tipo de ação não produz barulho, não gera sinais rápidos. E por isso, para quem está olhando apenas com os olhos naturais, parece que tudo está parado. O problema é que a pressa faz você interpretar o tempo de Deus como atraso. E quando você chama de atraso aquilo que na verdade é preparação, você começa a se frustrar com algo que está na verdade te protegendo. Quantas vezes você já pediu algo com urgência e se tivesse recebido naquele momento, não estaria preparado para sustentar? Quantas respostas que você acha que não vieram, na verdade foram pausadas porque algo dentro de você ainda precisava ser ajustado? O silêncio de Deus não é vazio.
ele é cheio de intenção, ele está carregado de direção, de cuidado, de construção, mas só percebe isso quem aprende a permanecer mesmo sem sentir. E aqui entra uma chave que muda tudo. Nem toda oração respondida vem como resposta. Algumas vêm como processo. E se você não entender isso, você vai continuar buscando sinais, enquanto Deus está trabalhando em profundidade. Existe um padrão silencioso que se repete na vida de muitas pessoas. Elas só oram quando estão no limite. Quando a dor aperta, quando a situação foge do controle, quando não existe mais saída humana. E nesse momento, a oração se torna intensa, carregada de emoção, cheia de urgência. Mas assim que a pressão diminui, a constância desaparece. Isso cria um relacionamento fragmentado com Deus. Um relacionamento baseado em momentos de necessidade e não em presença contínua. E é aqui que muitos não percebem o impacto disso na resposta das suas orações. Porque oração não é apenas um pedido, é construção de intimidade, é alinhamento de coração. É sensibilidade espiritual sendo desenvolvida ao longo do tempo. Quando você só busca Deus no caos, você não treina seu espírito para reconhecer a voz dele na calma. E então, mesmo quando ele fala, você não percebe. Mesmo quando ele responde, você não identifica. Não porque ele não respondeu, mas porque você não desenvolveu a sensibilidade para discernir. Deus não se limita a momentos de emergência. Ele se revela na constância, na rotina, no silêncio do dia comum. E quem só ora na dor acaba vivendo uma fé que sempre depende de crises para se reacender. E isso leva a um ciclo perigoso, onde a pessoa começa a associar Deus apenas com sofrimento, apenas com necessidade, apenas com momentos difíceis. Mas a verdade é que a oração mais poderosa não nasce no desespero, ela é construída na continuidade. Isso levanta uma pergunta que exige honestidade. Você tem buscado a Deus apenas quando precisa? Ou você tem aprendido a caminhar com Ele todos os dias? Existe um outro ponto que quase ninguém percebe, mas que muda completamente a forma como você enxerga a oração. Muitas pessoas entram na presença de Deus apenas para falar. Elas chegam com uma lista pronta, com pedidos organizados, com palavras já pensadas, e saem da mesma forma que entraram, sem parar, sem ouvir, sem esperar. E isso cria uma oração unilateral, uma comunicação de uma só direção. Você fala, 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 mas não cria espaço para Deus responder. E a resposta de Deus nem sempre vem como uma voz audível. Muitas vezes ela vem como um direcionamento interno, como uma inquietação, como uma paz inesperada, como uma clareza que surge no meio do silêncio. Mas se você não para, se você não silencia, se você não desacelera, você não percebe. O problema não é que Deus não está falando. O problema é que você não criou o ambiente para ouvir. Vivemos em um ritmo acelerado, onde até a oração virou algo rápido, automático, quase uma obrigação cumprida. E nesse ritmo, a presença é substituída pela pressa, a conexão é substituída pela repetição. Mas Deus não se manifesta na correria, Ele se revela na atenção. Ele se deixa perceber por quem aprende a permanecer. E aqui está uma chave que transforma completamente a sua forma de orar. A oração não é só o que você diz, é também o que você consegue ouvir quando decide ficar. Se você não desenvolver esse espaço de escuta, você sempre vai sair da oração com a sensação de que nada aconteceu. Porque você foi até Deus, falou tudo, mas não ficou tempo suficiente para perceber o que Ele queria te mostrar. E isso revela algo profundo. Talvez o que está faltando não seja mais oração. Talvez seja mais silêncio dentro dela. Existe ainda uma armadilha silenciosa que faz muitas pessoas acreditarem que estão orando corretamente, quando na verdade estão apenas repetindo palavras vazias.
não é falta de sinceridade, é falta de consciência. A oração se torna automática, previsível, sempre com as mesmas frases, o mesmo ritmo, o mesmo padrão. E com o tempo, o coração já não acompanha mais o que está sendo dito. E Deus não se conecta com palavras decoradas. Ele se conecta com verdade. Quando a oração vira hábito sem presença, ela perde profundidade. Não porque Deus deixou de ouvir, mas porque você deixou de se envolver. Sua mente se distrai, seus pensamentos vão para outros lugares e mesmo assim você continua falando. Isso cria uma sensação falsa de comunhão, quando na verdade existe uma distância interna acontecendo. A oração verdadeira exige atenção, exige entrega real, exige que você esteja inteiro naquele momento. E aqui está algo que poucos têm coragem de admitir. Muitas vezes, a pessoa termina de orar e nem lembra exatamente o que disse, porque não estava totalmente ali. Isso não significa que você não tem fé. Significa que você precisa realinhar a forma como está se aproximando de Deus. Porque a profundidade da oração não está no tempo que você fica, nem na quantidade de palavras que você usa. Está no nível de presença que você entrega. E quando essa presença volta, algo muda imediatamente. A oração deixa de ser um ritual e volta a ser um encontro. E isso abre um novo nível de percepção. Porque quando a oração deixa de ser automática, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Existe algo ainda mais profundo que precisa ser confrontado, porque quase ninguém fala sobre isso com clareza. Muitas pessoas oram esperando que Deus confirme aquilo que elas já decidiram dentro de si. Elas não entram em oração para serem direcionadas, entram para validar o próprio desejo. E isso muda completamente a natureza da oração. Porque nesse caso, a pessoa não está buscando a vontade de Deus. Ela está tentando convencer Deus a concordar com a dela. E quando a resposta não vem, surge a frustração, surge a sensação de que Deus não respondeu. Mas, na verdade, o que aconteceu foi um desalinhamento. Deus não se move dentro daquilo que nasce apenas da vontade humana. Ele se move dentro do propósito. E esse é um ponto sensível, porque exige humildade para reconhecer que nem tudo o que você quer é o que você precisa. Nem tudo o que você deseja está alinhado com o que Deus preparou. A oração verdadeira não é um lugar onde você impõe sua vontade. É um lugar onde sua vontade é transformada. Isso dói em um primeiro momento, porque significa abrir mão do controle. Significa aceitar que a resposta pode ser diferente do que você imaginava. Significa confiar mesmo quando o caminho não é o que você planejou. Mas é exatamente aí que a oração começa a produzir resultado real. Quando você para de tentar convencer e começa a se alinhar. Quando você deixa de insistir apenas no que quer e começa a perguntar com sinceridade: Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? E isso muda tudo, porque a partir desse momento a oração deixa de ser um monólogo e se torna um processo de transformação. E talvez a razão pela qual você sente que não chega a lugar nenhum é porque Deus não está te levando para onde você quer, mas para onde você precisa. Existe um ponto ainda mais delicado que muitas vezes é ignorado, mas que interfere diretamente na forma como você percebe suas orações. É quando a pessoa começa a medir a presença de Deus apenas pelo que ela sente. Se sente paz, acha que Deus está perto. Se sente vazio, acredita que Deus se afastou. E isso cria uma fé dependente de sensações. O problema é que os sentimentos são instáveis. Eles mudam com o cansaço, com as circunstâncias, com o estado emocional. E quando você baseia sua percepção espiritual apenas no que sente, você começa a confundir silêncio com ausência. Mas Deus não depende do que você sente para estar presente. Há momentos em que você não sente nada, e ainda assim, Ele está agindo.
Há momentos em que sua mente está cansada, seu coração está pesado, e mesmo assim, Deus está sustentando você de formas que você ainda não consegue perceber. A ausência de sensação não significa ausência de Deus. E isso precisa ser entendido com profundidade, porque muitas pessoas desanimam justamente quando deveriam permanecer. Elas interpretam o vazio como distância, quando na verdade pode ser um processo de amadurecimento. Existe uma fase da fé em que Deus não quer que você dependa de emoções para continuar. Ele quer que você permaneça mesmo sem sentir, que você confie mesmo sem perceber, que você continue mesmo sem respostas claras. E é nesse tipo de fé que algo mais sólido começa a ser construído. Porque quando você aprende a permanecer sem sentir, sua relação com Deus deixa de ser baseada em emoções e passa a ser baseada em confiança. Isso te leva a um nível mais profundo, onde você não ora porque sente algo. Você ora porque sabe em quem está confiando. Existe também algo que acontece de forma silenciosa dentro de você enquanto você ora, mas que pode estar impedindo você de perceber qualquer resposta. É quando o coração está dividido. Uma parte quer confiar, quer acreditar, quer descansar em Deus, mas a outra parte continua presa ao medo, à dúvida, à ansiedade que não foi entregue de verdade. E Deus não trabalha na divisão, Ele trabalha na entrega inteira. Quando existe esse conflito interno, a oração até acontece, mas ela não se sustenta. Porque logo depois de orar, a mente volta a girar, o medo volta a crescer, e aquilo que foi colocado diante de Deus é retomado como se nada tivesse sido entregue. Isso gera um ciclo silencioso de frustração. A pessoa ora, mas continua carregando. Pede, mas não solta. Confia por alguns minutos. E depois volta a tentar controlar tudo novamente. E enquanto esse ciclo continua, a pessoa começa a pensar que Deus não respondeu. Mas, na verdade, a resposta não foi percebida porque o coração nunca ficou em paz o suficiente para reconhecer. A fé não cresce em um coração dividido. Ela cresce em um coração que decide confiar mesmo quando não entende. E isso exige uma escolha interna. Não é automático, não é emocional. É uma decisão. Decidir confiar quando tudo dentro de você quer se preocupar. Decidir descansar quando sua mente quer correr. Decidir soltar quando sua vontade é segurar. E é nesse ponto que algo começa a mudar. Porque quando você realmente entrega, você não precisa mais controlar. E quando você não tenta controlar, você começa a perceber movimentos que antes passavam despercebidos. E talvez o que está faltando não seja mais oração, mas uma entrega que seja completa de verdade. Existe algo ainda mais profundo que precisa ser revelado, porque passa despercebido até por quem ora com frequência. Muitas vezes, Deus já respondeu, mas a resposta não foi reconhecida porque não veio da forma esperada. A pessoa pede uma porta aberta e Deus responde fechando caminhos errados. A pessoa pede crescimento e Deus permite processos que exigem maturidade. A pessoa pede direção e Deus tira aquilo que estava confundindo. Só que, como isso não parece uma resposta positiva no primeiro momento, a mente interpreta como silêncio, como ausência, como falta de ação. E é aqui que muitos se perdem, porque ficam esperando Deus agir dentro de um formato específico, enquanto Ele já está agindo fora desse formato. E enquanto você insiste em reconhecer apenas aquilo que você idealizou, você ignora aquilo que Deus já começou a fazer. A resposta de Deus nem sempre vem como alívio imediato. Muitas vezes ela vem como ajuste, como correção, como redirecionamento. E isso exige maturidade espiritual para discernir. Porque nem toda resposta traz conforto no início. Mas toda resposta verdadeira traz propósito.
Quantas situações você já viveu que, no começo, pareciam negativas, mas depois você percebeu que eram necessárias? Quantas portas fechadas te protegeram de algo que você não conseguia enxergar naquele momento? Deus não responde apenas para te agradar, Ele responde para te conduzir. E quando você entende isso, sua percepção muda completamente. Você para de buscar apenas sinais positivos e começa a discernir movimentos. E isso te leva a um novo nível de consciência espiritual, onde você não pergunta apenas "Deus respondeu", mas começa a perguntar: "Deus, o que o Senhor já começou a fazer que eu ainda não percebi?" Existe um processo que quase ninguém valoriza, mas que define o tipo de resposta que você será capaz de sustentar. É o processo de preparação interna. Muitas vezes, a pessoa está pronta para receber na mente, mas não está pronta no caráter, nas atitudes, na forma de reagir. E Deus não entrega apenas aquilo que você pede, Ele entrega aquilo que você consegue sustentar sem se perder. Por isso, em muitos momentos, enquanto você ora pedindo mudança ao seu redor, Deus começa a trabalhar dentro de você, ajustando pensamentos, confrontando atitudes, quebrando padrões que poderiam destruir aquilo que você está pedindo se fosse entregue agora. Só que esse tipo de resposta não é visível de imediato, não traz aquele impacto externo que você esperava. E por isso, você pode olhar e pensar que nada aconteceu. Mas, na verdade, tudo começou. Porque quando Deus trabalha primeiro dentro de você, Ele está preparando o terreno para que aquilo que vem depois não se perca. Ele está fortalecendo você para sustentar a resposta. E isso muda completamente a lógica, porque você deixa de medir a resposta apenas pelo que acontece fora e começa a perceber o que está sendo transformado dentro. Você começa a notar que sua forma de reagir mudou, que aquilo que antes te desestabilizava já não tem o mesmo efeito, que sua visão está mais clara, que sua decisão está mais firme. E isso não acontece por acaso. Isso é resposta. Só que uma resposta que começa no invisível para depois se manifestar no visível. E isso levanta uma pergunta essencial. Você está pronto apenas para receber? Ou está disposto a ser preparado para sustentar aquilo que Deus quer te entregar? Existe um ponto que aprofunda ainda mais essa compreensão, porque toca em algo que muitos evitam enfrentar. Às vezes, o silêncio que você está vivendo não é falta de resposta, é um convite para crescimento. Deus não está apenas interessado em resolver situações, Ele está interessado em formar você. E existem coisas que só se desenvolvem no silêncio. A paciência que não depende de resultado imediato, a confiança que não precisa de confirmação constante, a maturidade que aprende a caminhar mesmo sem entender tudo. Se cada oração tivesse uma resposta imediata, sua fé nunca sairia do nível mais superficial. Você acreditaria apenas quando visse. Você confiaria apenas quando sentisse. E isso não sustentaria você nos momentos mais difíceis da vida. Por isso, existem fases em que Deus não responde da forma que você espera, porque Ele está te levando para um nível onde você não precisa mais de sinais para continuar. Isso não significa abandono, significa evolução. O silêncio, nesse caso, não é ausência de Deus. É um ambiente de crescimento que Ele permitiu. E quanto mais você resiste a esse processo, mais difícil ele se torna. Porque você tenta sair rápido de algo que foi projetado para te fortalecer. Mas quando você aceita, algo muda. Você para de lutar contra o silêncio e começa a aprender dentro dele. Você deixa de ver o tempo como um inimigo e começa a enxergar como um instrumento. E isso transforma sua caminhada espiritual. Porque agora, você não está mais apenas esperando respostas. Você está sendo transformado enquanto espera. E isso muda completamente a forma como você ora. E principalmente, a forma
como você permanece. Existe ainda um detalhe que muda completamente a forma como você percebe suas orações, mas que raramente é ensinado com clareza. Nem toda resposta de Deus vem como uma mudança de situação. Algumas vêm como uma mudança de direção. A pessoa pede para algo dar certo, para uma situação se resolver, para um caminho se abrir. Mas, em vez disso, começa a sentir uma inquietação diferente, uma falta de paz ao continuar insistindo naquilo, um incômodo interno que antes não existia. E como isso não parece uma resposta direta, a pessoa ignora. Mas muitas vezes, essa inquietação é exatamente a resposta. É Deus te mostrando que aquele caminho não é o certo, que insistir ali vai te desgastar, vai te afastar, vai te levar para algo que não está alinhado com o propósito. Só que isso exige sensibilidade para perceber. Porque nem toda resposta vem com clareza imediata. Algumas vêm como um alerta interno, como um desconforto que não explica, mas que direciona. E quando você aprende a respeitar isso, você começa a evitar caminhos que antes te fariam perder tempo, energia e até paz. Deus não fala apenas através de palavras. Ele também fala através daquilo que tira a sua paz. E isso não é confusão. Não é insegurança qualquer. É um tipo de percepção que nasce quando você começa a se alinhar mais com ele. Mas se você ignora esse tipo de sinal, você continua insistindo. E depois olha para trás, achando que Deus não respondeu. Quando, na verdade, Ele estava te direcionando de uma forma mais profunda. E isso revela algo importante. A resposta que você espera pode não ser sim ou não. Pode ser, não continue por aqui. E quando você entende isso, você começa a orar, não apenas pedindo respostas, mas pedindo discernimento. Existe um padrão que precisa ser quebrado, porque ele está presente na vida de muitas pessoas sem que elas percebam. É quando a oração se torna uma tentativa de negociar com Deus. A pessoa promete mudanças, faz acordos internos, tenta oferecer algo em troca daquilo que está pedindo. Se o Senhor fizer isso, eu vou mudar. Se o Senhor me responder, eu nunca mais faço aquilo. E sem perceber, a oração deixa de ser entrega e passa a ser barganha. Mas Deus não responde a acordos humanos, Ele responde transformação verdadeira. Porque quando a mudança depende de uma resposta externa, ela não se sustenta. Ela nasce da emoção do momento, da pressão da situação, e não de uma decisão profunda. E por isso, muitas vezes, mesmo quando a pessoa recebe o que pediu, volta aos mesmos padrões depois. Deus não quer apenas resolver o que você está vivendo agora. Ele quer mudar o que dentro de você gerou esse ciclo. E isso não acontece através de promessas feitas em momentos de desespero. Acontece através de uma decisão contínua de mudança, independente da resposta imediata. A oração não é um lugar onde você negocia resultados. É um lugar onde você se rende. E isso exige um nível de sinceridade que poucos alcançam. Porque significa chegar diante de Deus sem tentar convencer, sem tentar manipular, sem tentar controlar o que vai acontecer depois. Significa dizer: Deus, eu não estou aqui para fazer acordos, eu estou aqui para ser transformado. E quando isso acontece, algo começa a se alinhar de forma diferente. Porque agora, a resposta de Deus não encontra resistência, ela encontra espaço. E isso muda completamente a dinâmica da sua oração, de uma tentativa de troca, para um processo real de transformação. Existe um ponto que aprofunda ainda mais essa caminhada, porque revela algo que muitas pessoas evitam encarar. Nem toda oração é ignorada. Algumas são interrompidas por incoerência. A pessoa ora pedindo direção, mas continua tomando decisões sem buscar essa direção. Ora pedindo mudança, mas mantém os mesmos hábitos. Ora pedindo libertação, mas continua alimentando aquilo que aprende. E isso cria um conflito silencioso, porque a oração
pede uma coisa, mas a vida pratica outra, e Deus não trabalha dentro dessa divisão. Ele responde quando existe alinhamento entre o que você busca e o que você decide viver. Não se trata de perfeição, trata-se de coerência. Quando você começa a dar passos reais na direção daquilo que está pedindo, algo se abre. Não porque você mereceu a resposta, mas porque agora existe espaço para ela se manifestar. Muitas vezes, a pessoa espera que Deus faça tudo sozinho, enquanto ela permanece parada. Mas existem movimentos que dependem da sua decisão. Existem mudanças que começam com uma escolha prática, e isso não diminui a ação de Deus, isso participa dela, porque quando você se move na direção certa, você começa a perceber que Deus já estava preparando o caminho, que Ele já estava abrindo possibilidades, organizando situações, criando conexões. Mas isso só fica visível quando você decide sair da inércia. E aqui está um ponto que precisa ser encarado com sinceridade. Você tem vivido de forma coerente com aquilo que você pede em oração? Porque quando existe alinhamento, a oração deixa de ser apenas um pedido e passa a ser um caminho que você começa a percorrer junto com Deus. Existe algo ainda mais profundo que redefine completamente a forma como você entende a resposta de Deus. Muitas vezes você está esperando uma resposta externa, mas Deus está te oferecendo uma resposta interna primeiro. Você pede paz, esperando que a situação se resolva, mas Deus começa liberando paz dentro de você, mesmo sem mudar o cenário ao redor. Você pede força, esperando que a luta termine, mas Deus começa fortalecendo você para atravessar a luta. Você pede direção, esperando um sinal claro fora, mas Deus começa ajustando sua percepção por dentro. E como isso não altera imediatamente o que está ao seu redor, você pode pensar que nada aconteceu. Mas aconteceu. Só que em um nível que sustenta tudo o que vem depois. Deus não começa pela superfície, Ele começa pela raiz, e isso muda completamente a forma como você enxerga suas orações. Porque agora você não mede mais a resposta apenas pelo que muda fora, mas pelo que começa a se transformar dentro. Você percebe que sua ansiedade diminuiu, que sua mente está mais firme, que sua reação diante dos problemas já não é a mesma. E isso não é coincidência, isso é resposta. Uma resposta que prepara você antes de mudar o ambiente. E quando você entende isso, algo dentro de você se acalma, porque você percebe que Deus não está atrasado. Ele está trabalhando em uma ordem que você ainda não tinha compreendido. E isso te leva a um novo nível de confiança, onde você não precisa ver tudo resolvido para saber que Deus já começou a agir. Existe um momento na caminhada espiritual em que Deus começa a remover distrações que estavam ocupando o lugar dele, e isso raramente é percebido como resposta. Pelo contrário, muitas vezes é interpretado como perda, como afastamento, como algo negativo acontecendo. Pessoas se afastam, planos mudam, caminhos que pareciam certos começam a se desfazer. E nesse processo, a pessoa ora perguntando o que está acontecendo, sem perceber que aquilo já faz parte da resposta. Porque existem coisas que você não deixaria por conta própria. Existem vínculos, ambientes e decisões que você continuaria sustentando, mesmo que estivessem te afastando do propósito. E então, Deus intervém, não para tirar algo de você, mas para tirar você de algo. Só que isso exige maturidade para discernir. Porque no momento em que acontece, não parece cuidado, parece perda, não parece resposta, parece confusão. E é exatamente por isso que muitos não reconhecem a ação de Deus. Eles pedem direção, mas resistem quando Deus começa a reorganizar o caminho. Pedem crescimento, mas não aceitam quando precisam sair do que é confortável. Pedem mudança, mas se incomodam quando o ambiente começa a mudar. E assim,
acabam lutando contra aquilo que deveria ser recebido com entendimento. Deus não responde apenas acrescentando. Muitas vezes, Ele responde removendo. E quando você começa a compreender isso, sua percepção muda completamente. Você para de olhar apenas para o que entrou e começa a observar também o que saiu. Porque aquilo que Deus remove hoje pode ser exatamente o que estava impedindo você de viver o que pediu. E isso revela algo essencial. Nem toda resposta vem trazendo algo novo. Algumas vêm limpando o caminho. Existe um ponto decisivo que separa quem continua frustrado na oração de quem começa a viver uma conexão real com Deus. É quando a pessoa entende que oração não é apenas falar com Deus, é permanecer com Ele. Muitos entram na presença, falam, pedem, desabafam e saem rapidamente, como se a oração fosse apenas um momento e não um estado, como se fosse algo pontual e não um relacionamento contínuo, e isso limita profundamente a experiência espiritual. Porque Deus não se revela apenas no início da oração. Muitas vezes, Ele se manifesta na permanência, no tempo que você decide ficar mesmo depois de já ter falado tudo, no silêncio que vem depois das palavras, na paz que começa a surgir quando você não tem mais o que dizer, mas escolhe não sair. É nesse lugar que algo diferente acontece. Sua mente desacelera, seu coração se ajusta, sua percepção começa a mudar. E aquilo que antes parecia distante começa a se tornar claro. Mas quem não permanece, não acessa isso, sai da oração rápido demais, interrompe o processo antes que ele se aprofunde, e então carrega a sensação de que nada aconteceu, quando na verdade não ficou tempo suficiente para perceber. A oração que transforma não termina quando você para de falar, ela começa quando você decide ficar. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com Deus. Porque agora você não está mais apenas buscando respostas, você está desenvolvendo presença. E é nessa presença que muitas respostas se tornam evidentes sem que precisem ser anunciadas. E isso leva a uma compreensão ainda mais profunda. Talvez o que você precisa não seja apenas falar mais com Deus, mas aprender a permanecer mais com Ele.